Boa noite a todos. O nosso tema é por que nós sentimos culpa. O preço que pagamos pelo avanço da nossa civilização é a perda da felicidade com a intensificação do sentimento de culpa. Com essa frase, o psicanalista Sigmund Freud nos afirma que as sociedades modernas é um fator que reforça o nosso sentimento de culpa. Principalmente com a intensificação do uso das redes sociais atualmente, nós temos uma necessidade, entre aspas, de termos uma grande aprovação em tudo aquilo que nós postamos. Quando isso não acontece, o nosso sentimento de culpa, se ele já existe dentro de nós, é intensificado. A culpa é um mecanismo inconsciente que se apresenta semelhante a alguns sentimentos, como a angústia, o mal-estar e a inadequação. O fato é que todos nós sentimos culpa. O problema é quando essa culpa se apresenta de forma excessiva. A culpa nada mais é do que a raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de que algo foi feito erradamente. A culpa se apresenta como uma forte impregnação emocional, em forma de representações ou de ideias inconscientes, que foram parcial ou totalmente reprimidas por nós. E essa culpa ressurge no nosso comportamento e até mesmo em nossos sonhos, muitas vezes com fortes traços de conflitos psicológicos. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco, afirma que duas são as causas psicológicas da culpa. A primeira delas remonta à sombra escura do passado, ou seja, é a nossa consciência nos cobrando dos males que nós já praticamos. A outra culpa remete à infância, mais precisamente tem relação com a educação que nós recebemos. Em relação à primeira causa psicológica da culpa, Pietro Ubaldi, no livro A Grande Síntese, afirma que tudo aquilo que nós vivemos e que foi definitivamente assimilado por nós é abandonado aos substratos da consciência em uma zona que ele chama de subconsciente. Esse processo de assimilação de conhecimento, que é a base do desenvolvimento da nossa consciência, ocorre justamente pela transmissão ao subconsciente, em tudo que fica, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir, se um impulso acontecer ou algum fato ocorrer. Então, a subconsciência ou o subconsciente é a zona dos instintos, das ideias inatas e de todas as qualidades adquiridas por nós. É a zona considerada a zona dos automatismos. Tudo que nós fomos, tudo que nós fizemos, todo o processo de construção do nosso eu, como estamos atualmente, fica registrado no subconsciente. Como que então ocorre essa transmissão ao subconsciente? Através da repetição constante. Então, nós podemos dizer que um hábito é que torna um ato consciente em um ato inconsciente. Por exemplo, todos os dias nós escovamos os dentes e tomamos banho. Ao praticar esses atos, a gente não pensa na importância que eles têm para a nossa saúde. A gente simplesmente o faz de forma automática, porque esses atos já se tornaram um hábito em nossa vida. Ou então, já estão presentes no nosso subconsciente. Diferentemente do subconsciente, nós temos a consciência,
que é considerada a zona da personalidade. É uma zona ativa, em que nós estamos efetivamente construindo, ou pelo menos deveríamos construir e buscar a nossa evolução moral. Por isso, o consciente ou a consciência é chamada de zona do trabalho, ou seja, justamente uma zona ativa em que nós atualmente estamos vivendo e buscando a nossa evolução. No que diz respeito à segunda hipótese trazida por Joana, a má formação educacional recebida pela criança pode lhe gerar um sentimento de culpa. Muitos pais e educadores acabam exigindo que os seus filhos somente vivam sem os contrariar e se esquecem, ou melhor, deixam de lado a espontaneidade daquela criança, a sua personalidade e deixam de lado o seu caráter de pessoa em desenvolvimento e em formação psíquica, emocional e física. Muitas vezes, quando a criança externa o seu pensamento ou quando ela busca adquirir ou fazer determinada atitude ou fazer determinada escolha em sua vida, ou quando simplesmente a criança se nega a fazer aquilo que seus pais querem, ela é punida severamente. E na maioria das vezes, a criança não é explicada o porquê de estar sendo castigada e o porquê que aquele ato que ela cometeu está sendo considerado errado. Simplesmente os pais ou educadores, professores, punem a criança, muitas vezes de forma severa, utilizando castigos físicos na maioria das vezes, e isso acaba gerando, se for de forma constante, um sentimento de culpa na criança. A criança acaba vivendo com medo de desagradar os seus educadores. Então ela vai perdendo, por digamos assim, a sua personalidade, na medida que ela vai tentando criar em sua vida um quadro de aparência como forma de conveniência, a fim de evitar os sofrimentos trazidos pelo castigo e até mesmo com medo de perder o amor de seus pais. Essa insegurança, dessa má formação educacional que as crianças recebem, acaba gerando na criança e no adolescente um sentimento de dubiedade em sua conduta. Ao mesmo tempo em que a criança sente necessidade, ou melhor, se sente obrigada a fazer tudo aquilo que agrada aos adultos, ela também vai sentir necessidade de agradar a si mesma. E aí ela fica nessa contradição. Se eu fizer algo que agrada aos adultos, eu não vou agradar a mim mesma. Mas se eu fizer algo que agrada a mim mesma, eu vou desagradar aos adultos e provavelmente eu vou ser punida e vou me sentir culpada por isso. Freud escreveu em diversos de seus livros sobre a culpa. E ele também fala dessa culpa inconsciente que todos nós possuímos. E para tratar sobre a culpa, Freud costuma retomar a nossa infância. E ele cita um exemplo de uma criança que foi acusada pelos seus pais de ter praticado uma determinada transgressão. A criança nega a sua culpa, mas ao mesmo tempo ela chora veementemente. Freud afirma que, mesmo que pareça que a criança esteja mentindo ao negar a sua culpa, esse choro pode representar uma culpa inconsciente. Na maioria das vezes pode até acontecer que a criança realmente não tenha praticado aquilo que ela está sendo acusada, mas aquele choro representa uma falta que ela cometeu anteriormente e que provavelmente os seus pais não descobriram e que aquela falta não foi bem assimilada pela criança. E essa culpa inconsciente se apresenta em forma de choro. Então, se você foi uma criança ou um adolescente que se culpou em excesso durante a infância, não compreendendo bem essa culpa e nem reparando-a e nem superando-a, a chance
de você ser um adulto que também se culpa em excesso é grande. É como se você sentisse a necessidade constante de agradar alguém ou de reparar algo, mesmo que não tenha feito nada definitivamente errado. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os nossos atos, na medida em que eles são contrários a padrões de equilíbrio e padrões de ética. E esse sentimento e essa culpa deve estar sempre atrelada no sentido de responsabilidade. Sem ela, a gente simplesmente perderia o controle da situação e agiríamos de forma irresponsável, justamente porque não mediríamos as consequências de nossos atos. Quando a gente culpa, é natural que a gente sofra por isso. A dor é necessária para a nossa evolução. O problema é quando essa culpa em excesso, porque faz com que a nossa dor, com que o nosso sofrimento também seja em excesso. Pietro Baldi, no livro citado, afirma que aceitar a dor é iniciar o processo de cura e evitar os sofrimentos. Se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Pietro quis dizer que nós devemos nos responsabilizar, ou melhor, despertar as nossas responsabilidades da nossa própria evolução, já que a dor que nós sentimos é sempre um alerta de que algo não está bom e portanto, precisa ser modificado. Quando a gente se culpa em excesso, dificilmente a gente vai ter segurança nos nossos relacionamentos. Dificilmente vamos ter posturas de autocuidado e dificilmente vão nos permitir a viver momentos de alegria, por acharmos que não somos dignos de tais sentimentos. É importante ressaltar que nós não devemos entender o universo que nos cerca como um meio para a nossa autorrealização, mas nós devemos entender o universo como algo regido por leis supremas, leis divinas, por meio das quais só é possível realizar o próprio eu se nós estivermos em harmonia com tudo que existe. E essa harmonia justamente tem relação com o nosso sentimento de culpa. A gente deve intimamente tentar descobrir a origem desse sentimento de culpa, e se nós não estivermos em harmonia conosco mesmo, dificilmente nós vamos nos sentir bem e vamos nos sentir realizados. A culpa também pode ser uma grande causa da procrastinação. A gente tentou fazer algo e nós erramos. Então, a gente evita praticar novas atitudes ou nos prestar a novas experiências com medo de errar novamente. Diversos estudos universitários nos Estados Unidos já afirmam que a culpa, quando de forma moderada, pode deter maus comportamentos. Agora, quando essa culpa é excessiva, ela pode fazer com que a gente fique atolado em padrões comportamentais negativos, na medida em que a culpa em excesso pode fazer com que a gente diminua as nossas reservas de força de vontade em consertarmos os nossos erros e em buscarmos errar menos posteriormente. Joana de Ângeles, também no livro já citado, afirma que a capacidade de pedir perdão, assim como a capacidade de se perdoar, são mecanismos liberadores da culpa. Primeiramente, nós devemos nos auto-perdoar, entendendo que todos nós somos passíveis de erro, porque somos imperfeitos. E o primeiro passo para a gente tentar se livrar desse sentimento de culpa é nos auto-perdoar. Ao mesmo tempo, nós devemos pedir de forma sincera, quando a gente se auto-perdoa, quando a gente se aceita, pedir perdão àquela pessoa que nós cometemos um erro. É fundamental que a gente busque, ou pelo menos tente,
entender as causas dessa culpa. Qual é a sua raiz? Em quais momentos da vida essa culpa se manifesta? Ao invés de nos culparmos em excesso, experimentemos dar o nosso melhor todos os dias. Despertar das nossas responsabilidades faz com que a gente foque muito mais na solução do problema do que no problema em si. Não precisamos conviver 24 horas com essa culpa, já que tudo passa. E nós precisamos e merecemos passar por novas experiências e por experiências positivas. A conexão que nós devemos ter conosco mesmo é justamente o que vai facilitar esse entendimento, essa compreensão desse sentimento de culpa. Para tentarmos resolver esse sentimento dentro de nós, é fundamental que a gente se dê um voto de confiança, para entendermos que todos nós somos merecedores de tudo aquilo de bom que nos acontece. Então nós devemos sempre nos conectarmos conosco mesmo, nos autoconhecendo. Quando a gente não consegue fazer isso sozinho, busquemos ajuda de amigos, de familiares e até mesmo ajuda profissional. O que não vale é a gente ficar sentindo culpa, ainda mais quando ela é em excesso, porque a gente vai passar a focar toda a nossa vida nesse ato, nesse erro que nós cometemos. Quando a gente coloca a culpa como o sentimento principal em nossas vidas, a gente vai nos paralisando. Nós vamos ficar apáticos, sempre revivendo um passado que não vai voltar e que há muito tempo já deveria ter sido superado e esquecido. Não mudamos o passado, mas o presente sim. Então, que nós possamos jamais esquecer da nossa ligação com o nosso eu interior. Essa ligação que devemos ter com nós mesmos, sempre valorizando tudo aquilo que nós temos de bom, porque todos nós somos possuidores de qualidade, faz com que a gente entenda melhor qual é o nosso propósito no mundo e faz com que a gente entenda melhor e supere esse sentimento de culpa, que muitas vezes a gente sente e nem sabe a sua origem. Então, essa conexão com o nosso eu interno faz com que a gente perceba melhor e descubra melhor qual é o nosso propósito aqui na Terra, porque a gente sabe, no fundo, intimamente, que o nosso destino é a felicidade. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. E nosso tema de hoje é o suicídio não mata a vida. Escolhemos esse tema porque em setembro é considerado Setembro Amarelo no mundo todo. Uma campanha que fala sobre a prevenção do suicídio. Algo tão importante, pois sabemos que o suicídio muitas vezes decorre de doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, esse Setembro Amarelo já se tornou política de saúde pública, onde se divulga o assunto e se trabalha nas instituições educacionais e de saúde sobre o tema. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1 bilhão de pessoas morrem no mundo todo ano vítimas de suicídio. 12 mil pessoas no Brasil morrem a cada ano por suicídio. E o suicídio é a maior causa de morte entre os adultos jovens de 19 a 29 anos. Sabendo que a sociedade civil então se preocupa em prevenir o suicídio, ou seja, se preocupa com os espíritos encarnados, que somos nós. Nós, enquanto movimento espírita, pensamos nesse mês de setembro nos preocuparmos, ou pelo menos lembrarmos dos espíritos suicidas, porque eles são invisíveis à sociedade civil. E aí nos perguntamos, por que o ser tem essa coragem ou essa covardia de tirar sua própria vida? Sobre suicídio se fala há muito tempo. Desde o Velho Testamento existem relatos de suicídio. Quando Sansão,
ao se tornar cego e traído pela sua esposa Dalila, quebrou as colunas do templo em que ele vivia e morreu por suicídio. Mais adiante, no Novo Testamento, a gente também encontra histórias de suicídio, quando Judas trai o seu amigo Jesus por 30 moedas e depois, enlouquecido, envergonhado, se enforca e é condenado à infelicidade eterna pela religião católica. Então, muitos estudos até hoje vêm procurando conhecer o que traz esses sentimentos e essa coragem do homem se matar. E, apesar de ser um agravo que tem aumentado muito nos últimos tempos, a gente já pode perceber que ele sempre ocorreu na vida humana, na sociedade. E, então, por que tantos homens se matam? A gente observa que, apesar das conquistas intelectuais e científicas que nós conquistamos ao longo da evolução humana, ainda somos muito carentes de conquistas morais, de valores de vida, de princípios, de sentimentos bons. Porque se entende-se que ao longo do tempo o homem vem se perdendo nas ilusões da matéria. As doutrinas materialistas têm dominado a mente humana pela questão do ter, do poder e do gozar. As pessoas hoje, elas não se preocupam em ser, elas se preocupam em ter, em poder fazer, em gozar de uma felicidade que talvez não é a realidade deste momento, deste mundo em que vivemos. Observa-se também no mundo contemporâneo que as famílias estão em decadência. Os pais, pelas suas fragilidades morais, tentam transferir para as escolas o dever de educar. Educar é uma questão de comportamento, de exemplo. A escola pode educar formalmente as crianças e os adolescentes, mas o compromisso e o dever e a responsabilidade de educar os filhos são dos pais que a Deus os confiaram. Então a psicologia, ela tenta explicar que o homem, ele se perdeu no meio desse caos materialista e perdeu, portanto, o sentido da vida. Eu estou aqui para ter, para usufruir, eu vou morrer e tudo vai acabar. Então, os seres que assim se pensa que a vida acaba com a morte do corpo físico, quando se deparar com situações sofredoras, situações que cobram dele valores morais, comportamentos éticos, eles não vão ter o trabalho de se melhorar, de se aperfeiçoar. Por quê? O que me espera depois da morte? Eu vou aqui ficar sofrendo, lamentando, me doando, se tudo acaba. Se o bonzinho vai morrer, acabou. Se o mauzão vai morrer, acabou. Então o que vai diferenciar o bom do ruim, o certo do errado, o moral do imoral, o ético do não ético? Para aqueles que estão vivenciando a doutrina do materialismo, onde tudo se acaba em matéria, não faz sentido. Mas nós que conhecemos Jesus, que vivenciamos uma religião, que buscamos, pelo menos, vivenciar, conhecer uma religião, nós sabemos que isso tem outro sentido para a vida. E quando as pessoas materialistas, elas se depararem com situações desesperadoras, ocorrências negativas, perdas materiais, fracassos morais, elas vão ao encontro da autodestruição pelo suicídio, pois sabem que aquele sofrimento, aquela dor vai se acabar. Mas o Espiritismo, há mais de 150 anos, vem
nos mostrar a realidade através dos espíritos, pela comunicabilidade e pela mediunidade. Os espíritos que partiram e que estão no mundo espirituais vêm nos provar que a vida prossegue depois da morte do corpo físico. Esses espíritos eles nos afirmam por diversos acontecimentos mediúnicos que a morte ela não existe. O que morre é a carne, é o corpo. O espírito ele desencarna, ele deixa o corpo físico e passa a habitar o mundo espiritual, a vida espiritual. Então, para nós que hoje conhecemos a doutrina e sabemos que a vida não vai acabar quando nos matarmos por qualquer situação que julgarmos, não vai adiantar, porque a gente sabe que o espírito vai continuar vivendo. E aí vem as informações dos espíritos suicidas, que em diversos livros relatam os seus sofrimentos, suas dores, pelo equívoco de achar que a vida acabava na matéria. E muitos, eles se matam involuntariamente. Como assim? A gente sabe hoje que a depressão é uma das doenças psiquiátricas que mais levam o ser humano ao suicídio. Então, e a loucura também é outra doença que leva ao suicídio. Então, quando essas pessoas estão em surto psicótico e se matam, elas não teve a intenção de se matar. Quando eu estou entregue ao vício do álcool, das drogas, do cigarro, sei que aquilo faz mal ao meu corpo, que vai trazer o adoecimento do meu corpo físico e vai abreviar a minha vida, porque eu vou morrer mais cedo. Então, é um suicídio, só que inconsciente. Porém, aquelas pessoas que estão revoltadas com o mundo, que estão cheias de vazio na sua existência, porque tudo não passa de matéria, não sabem quem são, para que estão aqui, porque uns sofrem, porque outros não. Essas pessoas resolvem acabar com suas vidas, aliviar o sofrimento que trazem nas suas almas, as dores que trazem no corpo físico, as decepções que trazem das pessoas que elas próprias não conseguiram educar, que elas mesmas contribuíram para o fracasso. Então, elas programam a sua morte. Então, esse tipo é um tipo de suicida voluntário. Só que todos os tipos de suicídios vão ter consequência, porque nós não temos o direito de violar a lei divina da vida. Deus é o nosso Criador, então a vida é da sua magnitude. Não nós somos a criatura. Que poder nós temos sobre nós? Nenhum. Quem tem poder sobre nós é Deus. Então, as questões de incredulidade, de ideias materialistas, são questões que mais envolvem o homem e excitam eles a se matarem, a se autodestruírem. E as consequências dos espíritos que fracassaram por não aguentarem a fraqueza moral que ainda carrega, é natural. Nós todos temos algum tipo de fraqueza, nós todos temos sofrimento, nós todos temos questionamentos íntimos que, ainda frequentando uma religião, não conseguimos esclarecer. Mas tem pessoas que não conseguem ter uma estrutura, uma base religiosa, filosófica, para manter isso firme, uma fé que vê uma vida no futuro. Então, elas se perdem na loucura de se matarem, todas iludidas pelas questões da matéria. Então, os espíritos suicidas, eles nos relatam em diversos livros, O Céu e Fé, Memórias de Suicidas, como são dolorosas as experiências que eles vivenciam. E é importante a gente conhecer, porque na nossa existência, ou
já nos passou pela mente cometer esse ato ou pode nos passar, porque nós todos somos ainda imperfeitos e estamos sujeitos às mesmas fraquezas. Então nós, quando conhecemos a doutrina espírita, nós temos motivos para contradizer contra o suicídio, dizer não ao suicídio, porque nós tivemos as provas reais, que foram os espíritos suicidas que vieram e vêm aqui em busca de auxílio, trazer informação, orientação. Não façam isso, não comete isso. É uma lei divina, ninguém pode transgredir uma lei divina. Nada na vida fica sem retorno, sem resposta. E como é que eu encerro a continuidade de uma vida que a gente sabe que tem uma programação para ser cumprida? Com que autoridade, com que autonomia, com que poder a gente pode fazer isso? Só podemos estar fora do nosso juízo, da nossa razão, quando cometemos esses atos. Então, como a gente pode contradizer? Porque a gente tem a certeza de uma vida futura. E como vai ser essa vida futura? Vai depender das nossas atitudes na vida terrena. Quando a gente suporta as dificuldades da vida com resignação, com tolerância, com paciência, estamos sofrendo, mas estamos aprendendo. Seremos recompensados. Mas como tudo aqui é festa, tudo aqui é lindo, tudo aqui é fácil, nós já tivemos os gozos. Não temos por que desfrutar disso na vida eterna, na vida espiritual. Quando a pessoa se mata, ela acha que ela vai se livrar daquele problema, né? Porque a vida acabou. Mas ao contrário, ela adquiriu mais um débito, e um débito grave, uma violência contra si mesma. Então, para que se matar? Eu vou chegar lá no mundo espiritual e vou achar as coisas ainda mais complicadas, os problemas ainda maiores, comprometendo ainda mais a minha encarnação, os meus débitos com a espiritualidade, com aqueles que eu deixei aqui, porque nós todos temos vínculos familiares, de amigos. E se estamos em um vínculo em família, é porque temos coisas a resgatar. Temos objetivos de servir uns aos outros. E se ilude, né? Porque ele acha que está se livrando de um mal para chegar em um mal pior, mais longo e mais terrível. Porque a gente sabe que Deus é justo. Se Ele nos permite determinado problema, é porque Ele conhece. Nos conhece. Ele sabe da nossa capacidade de aguentar, de superar, de buscar resolver aquele problema. Então não adianta querer se livrar dele de qualquer maneira, porque nós, agora espíritas, já sabem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, traz que a calma e a resignação na maneira de encarar os problemas da terra e a fé no futuro, que tem fé, acredita, segue em frente mesmo diante das dificuldades, traz a nós, encarnados, uma serenidade que é o maior preventivo contra a loucura e o suicídio. Eu tenho resignação, eu aceito as coisas porque eu sei que Deus é justiça, que Deus é bondade, e eu mereço passar por isso, porque a vida, nós sabemos, é regida pela lei de causa e efeito. O efeito que a gente está vivenciando hoje tem uma causa. Ele não tem culpado da nossa causa, do nosso efeito. O culpado somos nós mesmos. Talvez nessa existência, em outras existências, mas o culpado, o responsável, o autor é sempre a gente. Jesus, o grande terapeuta da humanidade, já havia dito também que para estabelecer o amor como a terapia preventiva e curativa de todos os problemas, de todos os males que assolam a humanidade. E por quê? Jovens, homens, mulheres, crianças estão se matando. Claro que está faltando amor na sociedade, está faltando amor no nosso lar, está faltando paciência, está faltando respeito, está faltando compreensão,
na célula que é a família, que se evolui para a sociedade. Se o amor cura tudo, se o amor liberta, se o amor salva, se falta amor, falta vazio, ou tem vazio. E esse vazio, a busca pelas questões materiais, como a gente já disse, nunca vão ser preenchidos. Eu posso comprar, eu posso ter, eu posso usar, eu posso viajar, eu posso exercer o poder que for, mas ele não vai preencher a minha alma, porque nós não estamos aqui para ter, nós estamos aqui para sermos cidadãos de bem, homens e mulheres de bem, que têm um propósito, um ideal na vida, do evangelho, do bem, do amor, independente de qualquer religião que seguimos. Nós temos que ter ideal, porque se nós não tivermos ideal, nós seremos vazios. Estamos aqui para quê? Para curtir o momento? E dane-se o que vai acontecer depois, se é que vai acontecer depois, isso não cabe a nós. Esse pensamento que já está aqui na doutrina, conhecendo um pouco da realidade eterna, né? Sim, algumas religiões, como Judas foi relatado lá no Evangelho, condenam os espíritos, as pessoas, no caso, que cometeram suicídio, como perdoáveis. Jesus havia dito: nenhuma das minhas ovelhas se perderão. O que ele quis dizer? Não importa quem seja, do mais evoluído ao mais miserável moralmente, todos alcançarão a evolução. Se Jesus falou isso, quem somos nós para dizer que o suicida não merece perdão, não merece auxílio, não merece ajuda? Nós não temos esse poder de dizer isso. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, permite aos espíritos suicidas a reencarnação, voltar ao corpo físico, para resgatar os males que eles mesmos lhes provocaram, as dores que eles mesmos cometeram. Que Deus maravilhoso! A gente transgride a lei dele e assim, na sua misericórdia, ele permite que a gente volte para o certo. E normalmente os espíritos suicidas, quando voltam ao corpo físico, voltam com as deformações físicas que eles provocaram para morrer. O problema físico vai estar relacionado com a causa da sua morte. E as pessoas que estão para cuidar desses seres, quem são? Oh, coitadinhos, recebeu um filho aleijado, doente, problema neurológico, psiquiátrico. Por quê? Porque você também fez parte, você também tem corresponsabilidade quando aquele espírito se matou. Porque nós estamos junto ao outro para servir, para auxiliar, para ajudar. Quando somos pais e mães, mais ainda, temos vínculos e responsabilidades ainda maiores. Então, vamos vivenciar essa dificuldade juntos, porque tivemos culpa também naquele ser que fracassou e se matou. Então, nós não podemos condenar ninguém. Divaldo Franco, ele que já teve várias experiências com espíritos sofredores, suicidas e experiências pessoais, que quando ainda adolescente, sua irmã se suicidou. Ele já teve aquela experiência do suicídio em família, já teve contato dos espíritos que lhe orientavam no momento da morte de sua mãe. E ele, um ser que veio com esse propósito tão grandioso de divulgar a doutrina, de trabalhar em bem do próximo, também, na sua adolescência, teve um momento, ainda que pequeno, de fraqueza moral. E teve perto de se suicidar-se. Quando ele perdeu o emprego, uma questão social, trouxe uma fraqueza moral que levou ele
ao elevador Lacerda, na cidade de Salvador, para tentar suicídio. Mas, já médio, sua irmã lhe aparece e diz: não faça isso. Ninguém manda. E aí, Divaldo, com todas as experiências que ele traz em muitos vídeos e muitos relatos, nos orienta uma coisa: todos os espíritos suicidas precisam de oração, precisam de socorro, de ajuda, de auxílio. O que a gente escuta muito é que quem perdeu uma pessoa do suicídio fica muito na lamentação, na dor, na perda, na culpa, porque eu não consegui ajudar, porque eu não percebi. Mas você já está no plano espiritual, normalmente, tecnicamente falando, em um distúrbio, um sofrimento muito grande. Claro que cada um vai ser de acordo às circunstâncias e à intenção que teve de causar o suicídio. Então, esse ser que ele precisa de oração. Por isso estamos hoje aqui falando. A sociedade civil está cuidando para que as pessoas não se matem. E nós que conhecemos a realidade, que a vida não se acaba, estamos aqui para lembrar desses espíritos que estão na dor, no sofrimento, orar por eles, fazer o bem pensando neles, homenageando a eles, porque esse bem vai chegar em forma de energia a esses seres, aonde quer que eles estejam, independente de qual seja a condição de luz ou não. Quando você ora, quando você faz prece, quando você lembra com sentimentos positivos das coisas boas que esse ser já fez aqui na Terra enquanto vida, vai chegar essas vibrações a eles. Eles precisam dessa vibração, dessa energia. E Divaldo nos orienta isso, que a gente faça prece, faça trabalhos homenageando essas pessoas que desencarnaram de uma forma tão trágica, de uma forma tão miserável, moralmente falando. E devemos nos prevenir do suicídio, porque nós não somos nada diferente de quem se matou. Quem sabe nós já nos matamos em outras vidas também, já nos fraquejamos. Então a gente tem que buscar o ideal, é uma orientação de Divaldo também, o ideal, o objetivo para a nossa existência. É buscar transformar os valores que temos no bem, no amor, na caridade, na fraternidade. Que isso aqui a gente fala todo dia, mas a gente não consegue internalizar para poder vivenciar. Mas é preciso isso, porque senão o vazio chega e no primeiro problema que a gente tem, apesar de se dizer espíritas, não estamos longe ou protegidos de fazer isso, porque isso é uma fraqueza do ser humano, imperfeitos como todos nós somos. Então, Divaldo nos orienta: orar, orar e orar, e fazer o bem para esses espíritos sofredores que morreram tirando sua própria vida. E para ilustrar a importância que a prece tem para os espíritos sofredores suicidas, eu vou tentar narrar aqui uma história de Divaldo Franco, uma das suas diversas experiências mediúnicas com suicida, que tem o título O Suicida do Trem. Ela foi retirada do livro O Semeador de Estrela, de autoria de Sueli Caldas. Então, conta Divaldo que certa vez ele leu uma matéria no jornal. Um homem morre ao se jogar numa trilha e o trem passa e estraçalha o seu corpo. Este homem era pai de 10 filhos, um operador comum. Ele disse que aquela reportagem tocou tanto o coração dele, tocou tanto ele, que ele tem uma cadernetinha onde ele anota o nome de pessoas que precisam de prece, de oração. E ele colocou o nome desse senhor, desse livrinho, e passou a orar por ele. Todas as madrugadas, ele tinha o hábito de ir à janela do seu quarto e comunicar-se com uma estrela que ele já conhecia e sabia que era sua amiga. Então, todos os dias, ele ia e orava para aquelas pessoas. Chegava um certo momento que ele tirava o nome da lista, porque tinha outros necessitando de ajuda,
E ele entendia, se não melhorou, se não evoluiu, eu já fiz minha parte. Então, ele pegava esse nome desse homem todos os dias e orava por ele. E falava assim ainda, durante a prece: como diz minha mãe, uma pessoa que tem coragem de se matar deve estar com o juízo fora de si. Talvez essa não era a intenção dele, foi as circunstâncias da vida. E assim Edivaldo passou. Segundo ele, era naquele momento a pessoa a que ele mais dedicava tempo, apesar de ter uma lista grande de seres que ele orava. E aí, passou-se o tempo e tal, Edivaldo, certo dia, foi à janela para fazer sua prece, mas ele não conseguiu fazer a prece, pois estava passando por um sofrimento muito intenso. Porém, Edivaldo relata que ele não conseguia chorar, que ele não tem essa capacidade de expor o sentimento em lágrimas, como muita gente tem com facilidade, que chora horrores e tudo, mas ele não tinha. Só que naquele dia ele foi tomado por uma emoção tão grande, um sofrimento, uma dor, que ele não costumava compartilhar, não porque ele achava superior a ninguém, mas porque a missão dele era ajudar o próximo. Então ele não tinha que compartilhar sofrimento, ele tinha que compartilhar amor. Então, ele começou a chorar. E nesse intermédio desse choro, dessa dor, desse sofrimento, aproximou o espírito dele e perguntou por que ele estava chorando. Aí explicou porque ele estava passando por um problema muito sério, mas ele não tinha com quem dividir, mas ele não estava reclamando. Aí ele falou assim: espírito, e se eu pedir para o senhor não chorar? Aí Edivaldo falou: hoje não, eu nunca consigo chorar e hoje eu consegui, então hoje não. Aí ele falou: espírito, mas eu não quero que o senhor chore, eu gosto muito do senhor, eu tenho um amor, uma gratidão imensa por você. Aí ele falou assim: e por que você tem essa gratidão imensa por mim? Aí o espírito relatou: há muitos anos eu me joguei na trilha do trem e fui esmagado por esse trem. Fiquei anos na tortura de não morrer, ouvindo a buzina do trem e os vagões do trem estraçalhando meu corpo. O tempo inteiro parecia uma eternidade. Quando acabava, logo eu despertava novamente com a pintada buzina e sentia aquilo de novo. Perdi a noção do tempo. Certa vez, ouvi alguém chamar meu nome. Por um instante eu tive um intervalo sem ouvir aquelas dolorosas sensações, sem sentir aquelas dolorosas sensações. Mais tarde, tornei a ouvir alguém chamar meu nome e fui começando a despertar. Quando consegui ter a consciência de que eu não tinha morrido, aquela dor de nunca morrer, porque o trem toda hora estraçalhava no meu corpo. Chamei por Deus, chamei por minha mãe. Só depois que eu consegui me conectar com esse chamado, eu percebi que era você. E ao me despertar na consciência, vi que você chamava e orava por mim todas as noites. Em um momento, não entendendo, eu me questionei por quê. E minha mãe me respondeu: filho, esse é um desconhecido que reza, que ora para todos os desgraçados. Neste momento ele se comoveu e aí Edivaldo também se emocionou e ele falou. Depois disso, eu pude perceber a noção do tempo e eu passei quase 14 anos neste sofrimento de não morrer eternamente. Recuperado, retornei ao meu lar e lá chegando, encontrei a minha mulher blasfemando sobre mim. Desgraçado, minha filha se perdeu na vida por não ter o que comer. Meu filho é um bandido por não ter um pai que não teve a coragem de assumir as responsabilidades. Neste momento fui tomado por uma revolta e fui conduzido até o local onde minha filha exposta seminua mediu seu corpo. E também cheguei
a cadeia onde meu filho estava em condições subhumanas, preso. E hoje eu estou aqui para te pedir para não chorar, porque você foi o único ser no mundo que orou por mim. Ainda não me conhecendo, sabendo que eu não tinha merecimento, orou por mim por quase 15 anos. Então, ele encostou no ombro de Valdo e ambos choraram de alegria e de felicidade. Ele falou assim no Espírito: não chore, porque hoje eu tive a oportunidade de recomeçar a minha vida. E a primeira pessoa que eu pude servir foi devolvendo todo o amor que você dispensou. Então, nessa pequena história mal contada, pode perceber o quanto é importante a gente orar pelo espírito suicida. Temos dificuldade de orar, principalmente por suicida, né? Porque futuramente não deveria. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo a coletânea de preces, e lá tem a prece para os suicidas. Leiam, criem o hábito. São irmãos que estão precisando de ajuda. Então, que nesse setembro amarelo, mas não só nesse setembro, que todos os meses do ano, tanto a sociedade civil continua na luta para que menos pessoas possam cometer esse ato negativo, e nós, a sociedade espírita, busquemos amparar e auxiliar da nossa maneira mais simples e mais humilde pelas nossas preces aos irmãos suicidas. Muito obrigada, Deus.